A Sinara é brasiliense, radicada. Eu queria só perguntar a opinião dela sobre o Nelson Piquet, porque o Luiz Augusto está dizendo que está com medo de pegar um Uber e encontrar o Nelson Piquet. O que você acha desse cara, Sinara? Conta para mim, vai. Olha só, o Nelson Piquet nunca teve caráter. Nunca. As pessoas. Eu não entendo a surpresa delas com o Nelson Piquet, né? Eu me lembro, eu era bem novinha quando tinha a rivalidade, quando surgiu a Ayrton Senna, com um talento muito superior ao do Nelson Piquet, e o Nelson Piquet começou a atacar o Ayrton Senna, não por questões profissionais ou tal, mas ele começou fazendo insinuações sobre a vida sexual do Ayrton Senna, que o Ayrton Senna era gay, que ele não pegava mulher, que todo mundo na Fórmula 1 pegava mulher e ele não. Então, assim, qual a diferença do Bolsonaro para esse cara? É a mesma coisa. Né? Aliás, a turma do Collor toda, né? O Leonardo é daqui também, sabe? Nelson Piquet, Paulo Otávio, todos eram da turma do Collor. O único que está divergindo hoje é o Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis e que está fazendo pelo menos um jornalismo decente lá, né, com a Lilian Tarran na frente. Acho que o Metrópolis faz um jornalismo respeitável, e o dono é o Luiz Estevão, que também é da turma do Collor, né? Mas o resto está todo mundo com o Bolsonaro, inclusive o próprio Collor. Inclusive, eu vi algumas pessoas fazendo comentários. Ah, o Senna faria o mesmo. Como é que as pessoas podem falar por humor? Gente, o Senna nunca fez um comentário homofóbico na vida. Ele, aliás, era criticado por ser bom moço demais. Né? É ridículo fazer essa comparação. O Nelson Piquet sempre foi o mau caráter da Fórmula 1. Atacava todo mundo, né? Inclusive, para quem entende de Fórmula 1, eu me lembro de umas ultrapassagens dele bem assim, como é que fala? Desonestas, né? Eu lembro das ultrapassagens dele. O Trajano fez uma autocrítica em relação ao Nelson Piquet. Ele falou, errei, ele é um babaca. Eu vou aqui ler o tweet do Trajano, achei muito bom. Ele falou, gastei anos exaltando Piquet. Na polêmica, ele versus Senna quebrava o pau, diziam que era metido e mal educado, dava de ombros. Hoje vejo que errei, ele é um grande babaca, playboyzinho de bosta que não honra as calças do pai, ministro da Saúde de Jango. Triste jogar um ídolo no lixo, né? Então, o Nelson Piquet é um dos bolsonaristas mais radicais, é capaz de viajar lá para o interior do Acre, do Amazonas, junto com o Bolsonaro e com o Luciano Hang, né, três figuras bizarras. Achei interessante essa fala do Trajano jogando fora, jogando no lixo, o seu ídolo Nelson Piquet. Enquete aqui entre nós e a comunidade. Piquet é um babaca mesmo? Sempre foi? Ou é o Trajano que está exagerando? Você tem opinião sobre o Piquet, Florestan? Eu nunca achei o Piquet confiável, sabe? Ele fazia aquela onda, né, de ser pouco ufanista, né, porque ele ganhava os títulos e ele não vinha para o Brasil, né, desfilar em carro aberto como fazia o Ayrton Senna. Ele sempre ia para um iate lá na Côte d'Azur, ele ia para algum lugar aí e não festejava. Mas eu acho tão pequeno ficar falando do Piquet, sabia? Acho uma bobagem perder tempo com esse cara e com o Neymar. O Neymar nunca vai ser um grande ídolo brasileiro porque ele não tem dimensão para isso. Primeiro, porque não conseguiu realizar, né, tudo aquilo que o Pelé e o Messi realizaram com vitórias e títulos conquistados. Segundo, porque é medíocre, né? São pessoas medíocres. Vamos daqui a pouco para o esquecimento. Né? O Pelé, mesmo com toda a sua falta de militância, ele nunca falou coisas como essa do Neymar, né? Com relação às mortes que ocorreram no Rio de Janeiro. Jamais ele falou isso. Ele nunca. Lembrando que o Neymar tem vários problemas com a justiça, né? Por alguns critérios, poderia ser chamado de bandido também, sem julgamento. Você vê que ele é tão medíocre, né? Que ele, quando acabar a carreira dele, ele vai ficar ali como um bobão, né? Um cara que ficou rico, era talentoso, mas nunca soube aproveitar o seu talento, sempre, enfim, não tem preparo. Né? Eu acho que o Piquet, como piloto, conseguiu vencer
nunca empolgou muito, porque as vitórias dele sempre eram calculadas no jogo de números, às vezes fazia um terceiro lugar, não era tão arrojado. O Senna era muito mais arrojado que ele. Tanto era mais arrojado que acabou morrendo na pista, né? Mas o Senna era um outro tipo também, despolitizado, enfim. É normal também pelo próprio tipo de esporte que eles escolheram, né? O Rodrigo aí já falou dos fascistas adorarem o ronco do motor, né? Enfim. Então, eu acho que a gente perde tempo, a gente podia discutir um pouco, por exemplo, o medo do Pazuello, né? O grande general escondidinho. Não, vamos chegar lá, vamos dedicar essa parte 2 aqui à CPI. Rodrigo, você quer opinar sobre o Piquet ou a gente já entra no... Não, eu queria só completar, eu falei rapidamente do futurismo, né? O futurismo foi um movimento que surgiu na Itália e que vários futuristas depois foram usados, ou eles próprios aderiram ao fascismo ou foram usados pelo fascismo. Olha o que dizia o manifesto de lançamento do futurismo, né? Era um manifesto que dizia o seguinte: a coragem, a audácia e a revolta serão elementos essenciais da nossa poesia. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto mortal, o soco e o tapa, a beleza da velocidade, um automóvel de corrida cuja carroceria é adornada por grandes tubulações como serpentes de alento explosivo, um automóvel que ruge. Então, essa ideologia sempre teve aí na direita, essa ideia do ronco, e essa coisa masculina. Por isso que você lembrou muito bem, Léo. Hoje é Dia das Mães e os caras estão fazendo uma exibição masculina do lado pior do masculino, né? Uma exibição de masculinidade, né? De machismo, uma coisa tão ridícula. De macheza, não de o masculino pode ter um lado muito positivo também, né? Mas eu diria que é uma masculinidade tóxica, né? Como se diz hoje, ou machismo tóxico da pior espécie e que tem a ver, que dialoga com esse passado fascista e que tem a ver com a velocidade, com esse exibicionismo. Aliás, por falar em tóxico, enfim, de uma maneira geral, a Miriam Leitão hoje publica um artigo dizendo que o governo Bolsonaro é tóxico, tem uma solução cloroquina para tudo, ou seja, tem veneno para todas as políticas públicas. Zé Ricardo Fiedler está dizendo: os últimos anos revelaram o caráter de muitos. Me espantei com gente que fez parte da minha história. Tem sido realmente um aprendizado, viu, Zé Ricardo? Outro dia eu vi um vídeo da Maria Bupp dizendo: olha, não, estou sem paciência, ainda não sou capaz de acolher bolsonaristas, não.